Paz do Senhor para todos. Eu vou ler o livro de Esther, capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das Memórias das Crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dois da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está ao pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o rei de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes de cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Até aqui. Essa palavra bastante conhecida de Esther, podemos ver algumas situações para refletir para a nossa vida. Mardoqueu, ele estava sentado à porta e ouviu ali os guardas, os eunucos do rei, tramando para matar o rei Assuero. Ele fez com que a notícia chegasse a Esther, e Esther passou para o rei, informando ter sido Mardoqueu que tinha escutado. E não foi feito nada. Quando se faz algo que agrade o rei, sempre ganha-se alguma coisa. E dessa vez, Mardoqueu ficou no esquecimento, mas se manteve ali na porta do rei. E o que podemos ver, Mardoqueu nem imaginava, estava ali esquecido, nem imaginava que aquela noite a forca dele já estava até pronta para matá-lo. Mas o nosso Deus, que trabalha em silêncio, e incomodou o rei. Imagino eu aqui, o rei não conseguia dormir, e Deus fazendo ele virar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até que ele pede o livro onde estava escrito todas essas coisas. E no livro ele leu o que Mardoqueu tinha feito.
E aí ele pergunta: o que foi feito para esse homem? E os jovens que ali com ele estavam diz que nada foi feito. Então ele escuta um barulho no pátio e pergunta: quem está aí? Aí os jovens diz que era Amã. Amã já chega para pedir para enforcar Mardoqueu. Mas sendo que antes dele se pronunciar, o rei chegou e falou primeiro: o que fazer para a pessoa que foi boa ao rei? O que eu posso fazer para agradar essa pessoa, para ajudar essa pessoa? Então, Amã, achando que essa pessoa seria ele falou tudo de melhor, porque ele achou que ele que ia usufruir. E ele foi falando a roupa do rei, a coroa do rei, o cavalo do rei, e ainda pegar um dos príncipes para ir puxando. O rei faz isso com quem usa de benevolência com o rei. Então, depois que ele fala tudo isso, o rei manda ele pegar e não esquecer de nada e fazer tudo isso com Mardoqueu. E ele, um dos príncipes maiorais que ele era, ele que puxou o cavalo, ele que foi gritando. E aí podemos observar que o nosso Deus, ele sempre chega na frente. A morte já estava preparada para Mardoqueu, mas Deus acordou o rei e chegou na frente, incomodando para que ele fosse ler aquilo e poder presentear Mardoqueu. A vida de Mardoqueu mudou de uma hora para outra, e assim não será diferente na tua vida, na minha vida, porque eu creio que ainda hoje, quando vocês estiverem dormindo, Deus vai incomodar alguém, Deus vai incomodar um juiz, vai incomodar alguém para que possa liberar a sua bênção. Nosso Deus é um Deus fiel, ele nunca perde uma batalha. Nós só temos que permanecer fiel e permanecer na posição como Mardoqueu permaneceu ali na porta do rei. Vamos orar agora nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, diante de Deus da sua presença, quero, Pai, colocar a vida, Pai, do meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa oração, Pai, em suas mãos. Que o Senhor, Deus, que conhece a necessidade do coração de cada um, Pai, que o Senhor possa, Pai, incomodar, Pai, as pessoas que podem, Pai, que estão, Pai, retendo, Pai, essas bênçãos, Pai, para os seus filhos, Pai. Que o Senhor entre com providência e o Senhor incomode, Pai. Pai, que o nome dessa pessoa venha a ser soprada, Pai, por pessoas, Pai, onde venha, Pai, abençoar, libera a bênção, Pai, dessas pessoas, Pai. Pai, ser com todos nós. Pai, nos dá uma noite abençoada, Pai. Um amanhecer de vitórias, de boas notícias, Pai. Pai, o que ainda precisa de uma cura, Pai, que o Senhor entre, Pai, com essa cura, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, liberar a causa na justiça, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar nos casamentos, Pai. Que o Senhor venha restaurar lares, Pai. Pai, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas e nós cremos, ó Pai, numa semana de vitória, de portas abertas, Pai. É o que nós já podemos te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém.